Romeo é um delinquente maluco perdidamente apaixonado pela princesa gatinha de uma gangue rival. Só que tudo muda no dia em que ele finalmente se declara e ela topa namorar com ele. O problema é que os dois só podem ficar juntos escondidos, porque se descobrirem, é guerra total entre os dois lados. A história começa na Academia Dahlia, onde uma briga gigantesca está prestes a estourar entre duas gangues rivais, os Black Dogs e os White Cats. Liderando os Black Dogs está Romeo, que reúne seus homens contra os White Cats, e a líder deles, Juliet, sua arquirrival de longa data, a única mulher capaz de enfrentá-lo em combate de igual para igual. Só que antes que rolasse a porradaria de verdade, as monitoras dos White Cats aparecem do nada e acabam com a festa, ameaçando expulsar todo mundo da escola se a confusão continuar. Depois que os dois lados voltam para as suas bases, Romeo fica sozinho, remoendo a frustração. Ele vive brigando com Juliet há anos, como se a odiasse, quando na real está completamente apaixonado por ela. Brigar com ela sempre foi, na verdade, um jeito de garantir que nenhum outro cara colocasse a mão nela. Nesse momento, ele cogita simplesmente ir lá e se declarar, achando que ela vai cair de 4 pela masculinidade e estilo Andrew Tate dele. Mas, como sabe que pode dar errado, decide fazer uma reconzinha antes. Ao espioná-la, descobre que ela está pus da vida porque acha que Romeo sempre olhou pra ela de cima. Aquilo só faz ele pensar que não tem chance nenhuma. É nesse instante que Juliet e seus capangas flagram um Black Dog, o Brad, pichando a base delas. Só que, com aquela bondade quase angelical, Juliet simplesmente o abraça e elogia a coragem dele. Depois manda o garoto pra casa, sem nenhuma consequência. Romeo se apaixona ainda mais, vendo o quanto ela é gentil até com os inimigos. Só que nessa hora, Juliet e a turma percebem a presença dele, exigindo saber o que aquele cérebro de ervilha está fazendo ali. Incapaz de encará-la e se declarar de uma vez, Romeo sai correndo feito covarde. Que vergonha. Puto da vida consigo mesmo por ser tão covarde. Enquanto isso, alguns capangas dos White Cats, Tosa, Koitsuji e a líder deles, Chizuru, estão de olho em Juliet, convencidos de que os métodos de Romeo já não funcionam mais nela. Então, resolvem agir por conta própria. Mais tarde, quando Juliet está completamente sozinha, os capangas a atacam pelas costas. Ela até consegue lidar com 2 deles, mas o terceiro, Chizuru, joga spray de pimenta no rosto dela e manda os outros segurá-la. Tapam a boca dela, rasgam a roupa e ainda zombam, chamando-a de fraca e patética. De repente, Romeo surge do nada e a derruba para longe dos capangas, deixando todo mundo confuso quanto ao motivo de ele tê-la salvado. Mas, antes que consigam correr atrás de Romeo, outros White Cats aparecem e os obrigam a recuar. No meio da fuga, Romeo acaba caindo bem em cima dos cerejinhas dela. Romeo, se afasta rapidinho, sem nenhuma vontade de entrar para a lista de procurados. Quando finalmente olha para ela direito, percebe lágrimas nos olhos dela e entende. Juliet acha que foi ele quem a atacou antes que tivesse qualquer chance de explicar. Juliet sai correndo, e Romeo se convence de que suas chances com ela acabaram de vez. Mais tarde, de volta ao dormitório dos Black Dogs, Romeo é encurralado pelos atacantes que estão prontos para interrogá-lo. Mas ele corta o papo e entrega para eles o combo de 3 pedaços de nugget de frango. No meio da bronca, Chizuru leva uma flechada com um bilhete de Juliet, exigindo que Romeo a encontre em particular. Nervoso, Romeo chega e encontra Juliet já à espera, uma espada em cada mão. Ela pergunta sem rodeios se ele a salvou por preocupação genuína ou só por pena da fraqueza dela. Romeo ainda não está pronto para dizer que a ama, e Juliet interpreta o silêncio dele como pena, algo que ela considera extremamente humilhante. Ela então o acusa de nunca tê-la levado a sério em combate, lembrando como Romeo sempre segurava a mão em cada luta. Só que, na realidade, ele nunca a viu como fraca. Sabia sim da pressão que ela carregava como filha única da família real. Romeo percebe ali que tentar protegê-la o tempo todo só feria o orgulho dela em vez de ajudar. Então, dessa vez, decide parar de se segurar e aceitar o desafio dela de verdade. Pega uma das espadas e luta com tudo o que tem. No meio do duelo, porém, ele simplesmente solta: ama Juliet. E aquilo pega ela completamente de surpresa. Romeo explica que sempre se segurou antes porque estava apaixonado e não suportava a ideia de machucá-la de verdade. Admite que quer aproveitar cada chance possível de ficar ao lado dela e que, com Juliet junto, acredita que pode mudar o mundo em que vivem. Tomada pela confissão, Juliet empurra Romeo de volta para a fonte e o chama de ridículo por acreditar, sério mesmo, que pode mudar o mundo. Mas depois de ver o quanto ele é sincero, ela finalmente cede e declara que vai apoiar o sonho dele, como sua namorada. Ouvir as palavras que sempre quis ouvir deixa Romeo emocionado até as lágrimas. Só que Juliet logo lembra: o relacionamento dos dois precisa absolutamente continuar em segredo. Romeo concorda na hora. No dia seguinte, a rivalidade de sempre entre Black Dogs e White Cats continua, com Romeo e Juliet novamente à frente das suas equipes. Só que, enquanto todo mundo parece disposto a arrancar o rim do outro, Romeo mal consegue segurar a felicidade, andando por aí com cara de quem comeu o bolo todo no rodízio.
Durante a confusão, ele puxa Juliet escondido pra longe dos outros, só pra finalmente terem um tempinho a sós. Mas antes que consiga aproveitar o momento, a gata mais gata dos Black Dogs, Hasuki, aparece e estraga tudo. Pra disfarçar, Romeo finge atacar Juliet, e ela fica irritada com a força do ataque. Chuta a cara dele na hora e sai pisando duro, deixando Romeo desmaiado. Mais tarde, enquanto as garotas dos White Cats trocam de roupa, Juliet reflete sobre o que aconteceu mais cedo. As palavras de Romeo sobre querer ficar a sós com ela ficam martelando na cabeça, e ela percebe que aquilo é exatamente o tipo de atenção que sempre quis do próprio pai, frio e distante. De repente, Romeo aparece do lado de fora da janela, pede desculpas pelo episódio anterior e explica que tinha algo importante para entregar. Conta que andou perguntando, escondido, sobre as tradições ocidentais de Juliet e descobriu que dar 1/3 para alguém pode simbolizar sentimentos românticos. Então comprou um para ela. Bem na hora em que ele tira o terço para entregar, Scott surge pendurado na janela oposta. Achando que Romeo está ali espionando Juliet trocando de roupa, ele parte para cima e os dois acabam caindo direto pela janela. Algum tempo depois, Romeo acorda apoiado em Hazuki, que explica ter ficado para trás cuidando dele enquanto os outros corriam atrás de Juliet, convencidos de que tinha sido ela quem o empurrara. Romeo levanta na hora e sai correndo atrás dela. Quando finalmente a alcança, Juliet tenta fugir de novo porque uma multidão de Black Dogs vem correndo na direção deles. Romeo tenta segurar os próprios companheiros de dormitório, mas Scott e vários White Cats partem para cima ao mesmo tempo, e outra briga estoura. Frustrado por ser impossível entregar um simples presente em paz, Romeo finalmente estoura, e acaba esmagando o terço na própria mão, no meio do caos. Ver o presente quebrado destrói o espírito dele na hora. Pega uma estátua e sai arrastando todo mundo pela escola, mandando Black Dogs e White Cats voando longe, sem ligar mais pra nada. Mais tarde, como punição pela destruição que causou, Romeo é mandado arrancar mato. Derrotado, decide que é melhor jogar o terço quebrado no lago. Mas antes que consiga, Juliet aparece e o impede. Romeo pede desculpas por estragar o presente, mas Juliet entende que a intenção dele foi sincera e o convida para um passeio de barco. Enquanto deslizam pelo lago, Juliet ataca de repente a parte de baixo dele, quase tirando Romeo do ar de tão chocado. Só que ela está apenas enfiando a mão no bolso dele para recuperar os pedaços do terço quebrado. Romeo diz que tudo bem jogar o presente arruinado fora, mas Juliet enxerga claramente o quanto ele ainda está chateado, apesar das palavras. Pede para ele fechar os olhos e Romeo, claro, assume na hora que vai ganhar um beijo daqueles. Língua de 5.000 voltas, incluída. Só que em vez disso, Juliet coloca o próprio terço no pescoço dele. Explica que aquele era um presente importante da mãe dela e que agora quer que Romeo o guarde como amuleto da sorte, prova dos sentimentos dela. Romeo sabe o quanto aquilo vale para ela e tenta recusar, mas só consegue irritá-la e estragar o clima. Tentando desesperadamente animá-la de novo, acaba caindo direto no lago e Juliet o deixa ali, mandando ele esfriar a cabeça. Dias depois, é dia de folga e os alunos saem para curtir a cidade. Hasuki tenta convidar Romeo para passar o dia junto, mas ele recusa, dizendo que já tem planos com outra pessoa. Pouco depois, o encontro de Romeo chega na forma de um garotinho fofo, que provavelmente não vai durar muito tempo solto na cadeia. Olhar de soslaio bombástico. E Hazuki fica se perguntando se Romeo, no fundo, curte mais picles cremosos do que docinhos. Sem que ela saiba, o garoto suspeito é, na verdade, Juliet disfarçada. Como das outras vezes, Romeo arrumou um disfarce para que pudessem passear pela cidade sem chamar atenção. De repente, Scott vem correndo na direção deles, gritando o nome de Juliet depois de reconhecer o cheiro dela. Mas, quando chega perto, fica confuso. Cadê ela? Outros Black Dogs aparecem e perguntam quem é o garoto misterioso, e Romeo apresenta Juliet como Júlio, seu sobrinho. Quando os caras olham bem pra Júlio, ficam todos derretidos com o quanto ele é fofo, e mais alunos se juntam, arruinando completamente o plano de Romeo de comprar, escondido, um terço novo pra ela. Romeo tenta proteger Juliet do alvoroço, enquanto todo mundo discute quem vai sair com Júlio. Algumas garotas dos Black Dogs comentam, meio de boca solta, que Romeo anda incomumente alegre ultimamente. Curiosa, Juliet pergunta se é verdade, e as garotas explicam que ele normalmente é mal-humorado e distante com as pessoas, o que surpreende Juliet e a faz perceber que está vendo um lado dele que ninguém mais costuma ver. Mais tarde, Romeo tenta levar Juliet a algum lugar romântico para almoçar, mas todo restaurante chique está lotado e os dois acabam tendo que se virar com lamen mesmo. Durante a refeição, Juliet derrama o caldo em si mesma e quando Romeo tenta ajudar a limpar, ela, por puro instinto e vergonha, soca a cara dele. Depois, ele a leva a uma casa mal assombrada, na esperança de finalmente terem privacidade. Só que Juliet fica apavorada com os zumbis lá dentro e sai socando tanto os atores quanto Romeo antes de sair correndo desesperada. Romeo procura por ela em todo canto, cada vez mais deprimido, convencido de que o encontro virou um desastre completo. Enquanto se afoga em autopiedade perto do mar, Chizuru, Koitsuji e Tosa o encontram ali.
Querendo vingança, Chizuru chuta Romeo direto pro mar e, sabendo que ele não sabe nadar, continua empurrando-o para mais fundo, rindo da cara dele. Nesse momento, Juliette aparece e declara, na cara de todo mundo, que Romeo é alguém precioso para ela. Quando Chizuru começa a zoar por causa disso, Juliette simplesmente acaba com esse trastinho. Mais tarde, Romeo pede desculpas por ter arruinado o encontro, mas Juliette discorda. Explica que só saiu correndo porque a peruca estava coçando absurdamente o couro cabeludo. Apesar de todo o caos, diz que se divertiu de verdade experimentando lamen. Passear pela cidade e viver essas coisas comuns junto dele a ajudou a entendê-lo melhor, a enxergar lados dele que nunca conhecera antes. Juliette, tímida, admite que quer marcar outro encontro algum dia, algo que toca profundamente o coração de Romeo. De repente, Scott aparece e os flagra juntos. Em pânico, Romeo finge brigar com Juliette na hora para disfarçar. E claro, termina com mais um soco na cara, cortesia de Juliette. Um mês depois, Romeo está animado com o aniversário de um mês de namoro e pergunta se podem comemorar dali a 3 dias. Juliette soa ele na hora, achando graça de tanto sentimentalismo por algo simples como namorar com ela. Mas vendo o tom, Romeo acha que ela não tem nenhum interesse em comemorar, fica emburrado e diz que vai comemorar sozinho mesmo. Vendo a decepção estampada na cara dele, Juliette cede e topa passar o dia ao lado dele pelo aniversário. Nesse momento, Romeo repara que todo mundo está reunido. E ao descobrir o motivo, vê que a infame princesa violenta do Oeste, Char, voltou para a escola depois de mais de 1 ano sumida. Numa carruagem luxuosa, ela chega ao campus com seu jeitão arrogante de sempre, ordenando que todo aluno vá cumprimentá-la em até 3 minutos. E os White Cats, obedientes, estendem o tapete e se aglomeram em volta dela feitos serviçais leais. Quando vê Scott, exige que ele a faça rir, avisando que, se o humor dele for tão ruim quanto o de um certo comediante americano, vai mandar um sujeito violento pra cima dele. Scott tenta o melhor que pode, mas a piada não emplaca, e Char dá um tapa na cara dele na frente de todo mundo, humilhando-o publicamente. Juliette se adianta, calma, para receber a velha amiga, e Char a trata na hora feito um tesouro precioso. Só que o humor dela muda completamente quando percebe os Black Dogs se recusando a curvar como todo mundo. Então, com toda a arrogância, manda que eles se ajoelhem. Romeo fica irritado na hora e parte pra cima dela, pronto pra soltar um soco. Mas antes que o golpe acerte, Char revela que já sabe do relacionamento secreto dele com Juliette, parando Romeo na hora. Ele tenta fingir que não faz ideia do que ela está falando, mas Char, com aquele sorrisinho convencido, mostra uma foto dele junto com Juliette, e Romeo congela em pânico. Para proteger o relacionamento, é forçado a aceitar o trato de Char, virar o bichinho de estimação obediente dela, ou ela expõe a verdade para todo mundo. Encantada com a vitória, Char abusa do poder na hora, ordenando publicamente que Romeo a massageie enquanto todos assistem. Todo mundo ao redor interpreta errado, achando que ele está bobo com o corpaço dela, e Juliette observa tudo com o coração na mão, vendo Romeo se humilhar para manter o segredo dos dois. Hazuki acaba dando um tapa nele de pura frustração, e os Black Dogs já começam a questionar a lealdade dele. Naquela noite, Juliette se encontra com Romeo em segredo, depois de testemunhar a humilhação, e pergunta se ele realmente prefere o corpo de Char ao dela. Romeo garante, meio sem jeito, que a ama mais. Mas antes que possam continuar conversando, o apito de Char ecoa, forçando Romeo a sair sem nenhuma explicação. Char continua tratando-o feito serviçal, até manda ele carregá-la no colo. Sempre que resiste, ela ameaça com a foto de novo, obrigando-o a obedecer. Conforme mais Black Dogs testemunham Romeo se curvando a uma White Cat, os boatos se espalham pelo dormitório, chamando-o de traidor, e Chizuru enxerga ali a chance perfeita de virar todo mundo contra ele. Mais tarde, Romeo finalmente tenta se aproximar de Juliette para explicar a situação, mas antes que consiga falar, o apito soa de novo. Dessa vez, Char manda que ele saia caçando veado pro jantar dela. Naquela noite, Juliette o espera no jardim, e quando Romeo chega todo machucado e exausto da caçada, o apito toca de novo. Juliette finalmente percebe. O apito está conectado a tudo o que está acontecendo com ele. Exigindo respostas, pergunta o que Char está fazendo com ele. Romeo não pode revelar a verdade ainda, mas promete que vai explicar algum dia, garantindo que está aguentando tudo aquilo para protegê-la. Ao ouvir isso, Juliette escolhe confiar nele e o incentiva a lutar de volta em vez de se entregar, dizendo que acredita que ele é alguém que nunca realmente perde. Inspirado pelas palavras dela, Romeo decide parar de simplesmente obedecer Char e passa a procurar uma fraqueza que possa explorar antes da comemoração do aniversário. Mais tarde, ao voltar para o dormitório dos Black Dogs, encontra todos os seus pertences jogados do lado de fora. Chizuru explica que os outros queriam dar uma surra nele por desonrar o dormitório, mas Hazuki convenceu o pessoal a poupá-lo. Então combinaram que Romeo teria simplesmente que dormir em outro lugar. Mesmo perdendo o quarto, agradece sinceramente a Hazuki por ter ajudado. Enquanto isso, as exigências de Char ficam cada vez mais ridículas.
Ela faz Romeo massagear seus pés, alimentá-la na boca e até aparecer só para apanhar de capangas contratados por puro divertimento. Embora a vontade de revidar nunca falte, ele se segura e continua procurando alguma fraqueza dela. Em certo momento, percebe que sempre que Juliette está por perto, o jeito de Char muda completamente. Então pergunta a Juliette sobre o histórico das duas. Ela explica que Char costumava ser sua melhor amiga de infância, mas depois que voltou para a escola, algo dentro dela mudou de vez. De repente, o apito toca de novo, mas Juliette segura Romeo antes que ele saia correndo, deixando escapar um ciúme evidente só de ouvir o nome de Char. Mas aquela reação só fortalece a determinação de Romeo de descobrir a verdade antes do aniversário. No dia seguinte, Romeo engana Char para ela sair de perto, enquanto ele se infiltra no quarto dela atrás de evidências. Só que Char prevê o plano e volta mais cedo, anunciando que já sabe que ele está escondido em algum lugar ali dentro. Vasculha o quarto e corre direto para uma câmara secreta escondida atrás de um espelho. Romeo sai de lá de dentro, de um cômodo lotado de fotos escondidas de Juliette. Confronta Char na hora, acusando-a de ser uma stalker obcecada por Juliette. Quando ela nega, ele ameaça expor a coleção obsessiva de fotos para a escola inteira. Diante da ameaça, Char desmorona e admite a verdade. Juliette foi a única pessoa que ela já amou de verdade. E ver Juliette se apaixonar por alguém como Romeo a enche de ciúme. Ao ouvir a confissão, Romeo começa a sentir pena dela. Mas de repente, a própria Juliette bate na porta. Em pânico, Char tenta esconder as evidências. E Romeo resolve ajudar, limpando o quarto e escondendo as fotos rapidinho antes que Juliette entre. Sem desconfiar de nada, Juliette diz a Char que está indo para uma reunião importante. E Char fica com ciúme de novo, sabendo que ela vai encontrar Romeo. Mas Juliette a tranquiliza com carinho, garantindo que ela sempre vai ser alguém precioso para ela. As palavras emocionam Char profundamente. Depois que Juliette sai, Char pergunta a Romeo por que ele protegeu o segredo dela. Romeo responde que entende muito bem como dói esconder um amor que não se pode confessar abertamente. Char concorda em parar de atormentá-lo depois disso, mas deixa bem claro que nunca vai aprovar de verdade o relacionamento dele com Juliette. Naquela noite, Romeo finalmente se encontra com Juliette para comemorar o aniversário e repara que ela está usando o terço consertado que ele deu de presente. Vê-la valorizar tanto aquele presente quebrado enche Romeo de felicidade. Observando de longe, Char decide, por enquanto, não interferir entre os dois. Alguns dias depois, Hazuki se prepara para o que considera o inimigo definitivo de todo irmão e irmã Black Dog, as provas. E enquanto se reúnem para a maratona de estudos de 3 dias, Romeo chega com Juliette disfarçada ao lado. Ela pergunta por que tem que ir junto, e Romeo explica que, já que não vai vê-la pelos próximos 3 dias, quer a companhia dela durante os estudos. Durante a sessão, o trio de espertinhos zoa os outros por estudarem feito nerds fracassados. Mas quando Chizuru repara em Juliette, ele entra direto pro grupo de estudos. Aí Hazuki aparece em sua forma de tutora, parecendo aquela professora rígida que faria qualquer aluno querer ficar de castigo, e distribui simulados para todo mundo resolver. Romeo inicialmente sonha em impressionar Juliette com um bom resultado, mas mal chega na primeira questão e já está cochilando. E Hazuki força os olhos dele a ficarem abertos com o mesmo aparelho de laranja mecânica. Enquanto isso, Chizuru sugere colar com o celular, argumentando que o importante é passar, não importa como. Mas no segundo em que Juliette chama colar de patético, Chizuru destrói o próprio celular na hora, dramaticamente, e concorda que quem cola é fracassado mesmo. Conforme a sessão avança, Juliette repara que Romeo nunca reclama, nenhuma vez, sob a tutoria pesada de Hazuki. Ele explica que ela se importa mais com as notas deles do que qualquer outra pessoa. Por isso, todo Black Dog a respeita e a escuta. Depois que a sessão termina, Romeo ajuda Juliette a fugir por um túnel de esgoto, e ela admite que adorou estudar em grupo, já que os White Cats nunca fazem nada parecido. Quando ela vai embora, Hazuki se aproxima de Romeo, e ele agradece pela aula, dizendo que a ajuda dela vai garantir que ele passe nas provas. Aquilo faz Hazuki sorrir, aliviada por ver Romeo parecendo voltar ao normal. Confuso, ele pergunta o que ela quer dizer, e Hazuki explica que, mesmo sem entender completamente o comportamento estranho dele ultimamente, sabe que ele anda escondendo coisas dela. As palavras fazem Romeo perceber que está guardando um segredo enorme de uma das pessoas mais próximas que tem, mas ele insiste que não há nada acontecendo. Depois que Hazuki vai embora, Char surge das sombras, belisca a bochecha de Romeo e avisa para ele não ser idiota a ponto de trazer Juliette de novo pro dormitório. Também aponta que ele está brincando com fogo, tendo 2 bombazas como Juliette e Hazuki ao mesmo tempo. Mas ele se defende dizendo que Hazuki é sua melhor amiga, a pessoa em quem mais confia. Quando Char o lembra que ainda esconde a verdade dela também, Romeo só dá de ombros, dizendo que todo mundo tem segredos. Mas no fundo, sabe que revelar a verdade pode destruir a amizade com Hazuki, já que a lealdade dela aos Black Dogs corre mais funda do que ele imagina. Mais tarde naquela noite, Hazuki trabalha no material de estudo do dia seguinte quando Chizuru aparece, ainda acordado. Ele oferece uma maçã antes de confrontá-la diretamente. Já sabe que o verdadeiro motivo das sessões de estudo é Romeo, por causa do amor dela.
Hazuki admite, e quando Chizuru pergunta por que ela gosta de alguém tão sem jeito quanto Romeo, ela explica que costumava ser tímida, mas a sinceridade direta dele a ajudou a se tornar mais confiante e aberta. Agora quer apoiá-lo do mesmo jeito que ele a apoiou. Sem que percebam, Romeo escuta tudo, e quando Chizuru sai, ele confronta Hazuki e admite ter ouvido a confissão, já que a verdade já está no ar. Hazuki simplesmente sorri e diz, sem rodeios, que o ama. Ouvindo aquilo, Romeo sabe que não dá mais para esconder. Conta tudo sobre o relacionamento com Juliette e até mostra o terço que ela lhe deu. Pede desculpas e pede que ela aceite a verdade, mesmo que isso signifique rejeitar os sentimentos dela. De repente, Hazuki grita a notícia pro dormitório inteiro e Romeo tapa a boca dela na hora, conseguindo conter o estrago. Mas então, ela o abraça forte, joga um pano branco em cima dele e lembra o código dos Black Dogs, nunca se apaixonar por um White Cat. E já que ele quebrou o código, ela manda que ele se transforme em queijo suíço com uma lâmina. Quando Romeo implora por clemência, Hazuki pega uma katana decorativa que está por perto e sai atrás dele pessoalmente. Romeo percebe rapidinho o quão idiota foi achar que ela aceitaria tudo numa boa. Durante a perseguição caótica, 2 dos 3 trapalhões acabam pegos no fogo cruzado e, de alguma forma, terminam com as roupas completamente rasgadas. Romeo finalmente escapa pulando por uma janela, onde Juliette o avista do lado de fora, sendo perseguido por uma Hazuki enfurecida brandindo uma espada. A perseguição os leva para dentro da floresta, até Romeo acabar pendurado, sem saída, num galho de árvore. Juliette o encontra ali, e ele explica o desastre todo às pressas, o que surpreende Juliette ao saber que ele contou a verdade para Hazuki. Pouco depois, Hazuki chega, e ao ver os dois juntos, perde de vez a paciência. Parte para cima, mas Char intervém de repente, bloqueando a lâmina de Hazuki com o pé. Quando Juliette pergunta por que ela está ali, Char revela que sabe do relacionamento dos dois há tempos. Só que, depois de Romeo colocar Juliette em perigo, declara que não está ali para protegê-lo. Está ali para puni-lo. Agora perseguido por 2 gatas quentes e perigosas ao mesmo tempo, Romeo agarra Juliette e dispara a floresta adentro, até chegarem num beco sem saída, à beira de um penhasco. Sem ter para onde correr, Romeo se zoa amargamente, dizendo que o sonho dele de mudar o mundo não significa nada se ele nem consegue mudar o coração de uma amiga. Mas Juliette se recusa a deixá-lo desistir, e manda que ele pare de correr e encare o problema, lembrando que, se conseguiu mudá-la, então consegue mudar qualquer coisa. Quando Hazuki avança de novo, golpeando em direção à cabeça dele, Romeo diz que ainda quer continuar amigos, não importa o que ela sinta. E a lâmina acerta, mas só causa um arranhão leve, porque era réplica. Romeo sabia, o tempo todo, que Hazuki nunca quis machucá-lo de verdade, e essa percepção a quebra completamente. Ela desaba em lágrimas, dizendo que o odeia. De repente, Juliette escorrega e cai do penhasco. Sem hesitar, Romeo salta atrás dela mesmo sem saber nadar. E tanto Hazuki quanto Char mergulham atrás dos dois na mesma hora. No fim, Hazuki resgata Romeo, enquanto Char salva Juliette. Furiosa, Hazuki exige saber por que ele pulou sem nem saber nadar, e Romeo responde simplesmente que só queria salvar Juliette. Ouvir aquilo faz Hazuki entender de vez que Romeo jamais vai retribuir os sentimentos dela. Então ela chora tudo que tem, e Romeo deixa. Na manhã seguinte, Romeo acorda de volta no próprio dormitório, aliviado ao perceber que Hazuki não expôs o segredo dele pra ninguém. Quando ela finalmente aparece, age animada como sempre, sorrindo normalmente por fora. Mas lá no fundo, já aceitou a dolorosa verdade de que será apenas a melhor amiga de Romeo. E nada além disso. Alguns meses depois, Romeo decide que finalmente é hora de pedir a Juliette algo que sempre quis. Ela acha que tem a ver com as bochechas e a garganta dele. Só pra ficar completamente desarmada quando ele simplesmente pergunta se pode provar uma marmita caseira feita por ela. Aliviada, mas ainda determinada, Juliette aceita com confiança, alegando que preparar um simples almoço não é desafio nenhum para uma dama nobre como ela. Tem certeza disso? Só que Juliette logo descobre que confiança sozinha não vira habilidade na cozinha. Como nunca cozinhou na vida, ela se enrola feio. Quando o cozinheiro do dormitório se oferece para ajudar, ela recusa teimosamente, o que termina num desastre, deixando-a sem outra opção a não ser trapacear. Quando a marmita finalmente fica pronta, Romeo se prepara, ansioso para atacar. Mas Char surge do nada, rouba a lancheira e declara que vai ser ela quem vai aproveitar a refeição. A fuga dela dá errado quando se enrosca num galho, mandando a marmita voando pelos ares. O caos só piora quando ela cai bem na cabeça do Scott, e Juliette corre para recuperá-la. Mas Scott interpreta tudo errado e assume que Juliette fez almoço pessoalmente para ele. Na hora certa, Romeo aparece e chuta a cabeça de Scott para recuperar a lancheira. E Scott o acusa de tentar roubá-la, o que Romeo admite abertamente. E os dois começam a brigar pela refeição preciosa. Romeo acaba levando vantagem e zoa Scott por ser fraco, o que só o deixa mais furioso ainda. Scott revida, declarando que foi Juliette quem o salvou de um caminho mais sombrio na vida. E antes que consiga emendar numa história trágica completa, Romeo o interrompe deixando uma árvore inteira cair em cima dele. O ataque manda a marmita voando de novo,
e Romeo sai correndo desesperado atrás dela, mas a lancheira acaba caindo direto no chiqueiro, onde os porcos devoram tudo num instante. Romeo fica ali, encarando a lancheira vazia, derrotado. Sentindo-se culpado por desperdiçar todo o esforço de Juliette, ele começa a se desculpar, mas ela se adianta e pede desculpas primeiro. Confessa que não fez a marmita sozinha. Foi o cozinheiro do dormitório quem preparou, já que ela não tem habilidade culinária nenhuma. A revelação faz Romeo perceber que quase brigaram até a morte por um almoço falso. Mas Juliette, tímida, revela que existe uma coisa que ela de fato fez com as próprias mãos. Biscoitos completamente fracassados. Oferece a ele, que aceita feliz, e na primeira mordida, o gosto quase o derruba na hora. Mas ao perceber que Juliette está quase chorando, ele se força a continuar comendo, fingindo que está delicioso. Romeo ri e admite estar surpreso de ver que Juliette também tem dificuldades tão normais, já que sempre parece impecável em tudo. E ela explica que se pressiona constantemente para parecer perfeita. Romeo a tranquiliza, dizendo que ela não precisa ficar tão tensa perto dele. As palavras a confortam, e ela promete que um dia vai fazer uma marmita de verdade para ele, com as próprias mãos. Com a chegada do verão, começam os preparativos para o festival esportivo anual da escola. E enquanto todo mundo está animado, Romeo teme o evento por causa da humilhação que sofreu na corrida final do ano passado. Chizuru e a turma aparecem, já planejando formas de trapacear na corrida, e Chizuru zoa Romeo, relembrando a derrota vergonhosa do ano anterior. Enquanto os garotos brincam, Hazuki fica de olho discreto em Romeo, e as amigas dela logo percebem e contam sobre a lenda. Quem ganhar o MVP do festival tem o direito de escolher alguém para a dança final, e dançar juntos. Segundo a lenda, garante que os dois acabam virando casal. Vendo o interesse de Hazuki, as amigas aproveitam a deixa na hora e perguntam a Romeo se ele dançaria com ela caso ela ganhasse o MVP. Mesmo com Hazuki tentando, em pânico, impedi-las, Romeo aceita numa boa, encarando como só uma dancinha inocente, o que deixa Hazuki completamente sem graça. Mais tarde, enquanto espera por Juliette, Romeo escuta Scott liderando os White Cats numa marchinha, zoando abertamente os Black Dogs por cheirarem a xixi e molho. Romeo fica ofendido na hora e parte pra cima de Scott, começando outra briga. Scott o provoca, lembrando da derrota do ano passado. Mas antes que Romeo consiga revidar, alguém bloqueia o golpe com uma mão só. Pra surpresa geral, quem o detém é uma garota chamada Somália, seguidora fiel de Abby, um nobre cheio de orgulho da facção ocidental que se opõe ao grupo de Juliette. Abby se apresenta com o mesmo nível de confiança que certo comandante anime mostra ao mandar os homens pra morte, vangloriando-se da própria popularidade com as mulheres, enquanto Somália se declara orgulhosamente a namorada dele. Abby a dispensa na lata dizendo sem dó que ela não significa nada pra ele, coisa que Somália se recusa a aceitar. Abby então vira a atenção para Juliette, tentando seduzi-la ao sugerir que as famílias deveriam se unir através de um relacionamento. Mas Juliette o derruba na hora, declarando sem rodeios que não tem interesse algum em trastes como ele, que circula de mão em mão feito baseado. A rejeição irrita tanto Scott quanto Romeo, por motivos completamente diferentes. Somália sente a tensão no ar e ataca Romeo, mas Juliette se mete no meio para bloquear. Declara que se alguém quer acertar as contas, que deixe pro festival esportivo. Naquela noite, Romeo ainda não entende por que todo mundo está tão obcecado com o festival. Uma flecha aterrissa de repente por perto, carregando uma mensagem de Juliette pedindo que se encontrem cedo, na manhã seguinte, para treinar a corrida de 3 pernas. Na manhã seguinte, ao encontrá-la, Romeo elogia a aparência dela na hora e Juliette aprecia em silêncio. Os dois amarram as pernas para começar o treino, mas Romeo fica nervoso quase instantaneamente por estar tão perto dela. Ao começar a correr, percebem que a diferença de altura dificulta a coordenação. Para ajudar no equilíbrio, Juliette coloca a mão de Romeo na cintura dela, quase curto-circuitando o cérebro do rapaz na hora. Tentando se concentrar, ele pergunta por que ela está tão empenhada em vencer, e Juliette explica que ganhar o MVP aumentaria o reconhecimento dela e, indiretamente, beneficiaria também a reputação do pai. Percebendo o quanto aquilo significa para ela, Romeo finalmente fica sério e passa a se esforçar de verdade no treino. Depois do treino, Juliette comenta sobre o desempenho desastroso de Romeo no festival anterior, quando o erro dele na corrida de 100 metros custou a vitória do dormitório, e diz que acredita que ele consegue se sair melhor dessa vez. O que faz Romeo perceber que aquele treino não era só para benefício dela, mas também para ajudá-lo a recuperar a confiança. Juliette então propõe um desafio. Quem ganhar o MVP pode pedir ao outro qualquer coisa que quiser, e a aposta reacende o espírito competitivo de Romeo. No dia do festival esportivo, o evento começa com discursos de abertura dos diretores dos 2 dormitórios. E ali, a rivalidade entre Black Dogs e White Cats explode, com os 2 lados declarando em alto e bom som que serão os vencedores. A primeira disputa é cabo de guerra, e representando os Black Dogs na frente, estão Romeo e Tosa, enquanto Scott e Abby lideram os White Cats. No primeiro puxão, os Black Dogs levam vantagem e vencem o primeiro round. Mas Abby fica calmo e diz a Scott para não entrar em pânico, já que a verdadeira força do time está posicionada lá atrás,
que se revela ser Somália, com poderes dignos das Powerpuff Girls. Somália praticamente sozinha vira o jogo a favor dos White Cats. Mas bem quando estão prestes a vencer, Abby elogia casualmente o desempenho dela, e o elogio deixa Somália completamente sem foco, fazendo-a largar a corda. O tropeço repentino derruba os White Cats todos, dando a vitória aos Black Dogs. O próximo evento é a corrida com obstáculos, e Chizuru assume a ponta pelos Black Dogs. No primeiro desafio, ele espalha objetos pontudos escondidos pelo percurso, na esperança de sabotar Char. Em vez disso, ela revela que, ao invés de correr ela mesma, manda os escravos carregá-la numa cadeira enquanto completam o percurso por ela. Chizuru fica indignado e reclama na hora pro árbitro, mas o protesto não vai a lugar nenhum, e os White Cats vencem a rodada, deixando Chizuru furioso por ter perdido para alguém que só tem mais grana do que ele. A competição segue com intensidade crescente, com os dois dormitórios trocando vitórias evento após evento. A corrida de 3 pernas, o desafio do balão e as corridas de velocidade se misturam numa sequência sem fim de rivalidades, até restarem apenas as rodadas finais. Durante um intervalo curto, Romeo encontra Juliette, e ela conta que a mãe está assistindo das arquibancadas, e que, mais do que tudo, quer provar seu valor pelos 2 pais. Romeo brinca perguntando se isso significa que deveria se apresentar à mãe dela. E para sua surpresa, Juliette não rejeita a ideia. Pelo contrário, até incentiva. O próximo evento de peso é a derrubada de poste, e Juliette escala pelos Black Dogs, determinada a garantir pontos, mas Abby manda Somália atrás dela. Somália escala rapidamente a estrutura e deliberadamente desequilibra tudo, deixando-a perigosamente instável. À primeira vista, parece só uma tentativa normal de vencer, mas o real objetivo de Somália é sabotagem. Ela mostra discretamente a sola do próprio sapato a Juliette, revelando a arma escondida ali. Os White Cats levam a vitória na rodada e abrem uma vantagem de 50 pontos, mas Juliette se afasta mancando. E quando Char repara na condição dela e pergunta o que houve, Juliette apenas sorri e esconde a dor. A seguir, vem o revezamento misto. Enquanto os corredores homens passam o bastão, Juliette se prepara para encarar Hazuki na etapa feminina da corrida. Antes da troca, Hazuki declara que se recusa a perder para Juliette, e Juliette responde: calma, que sente exatamente o mesmo. Os bastões são trocados e as duas explodem numa corrida a toda velocidade. Hazuki abre vantagem no início, mas Juliette a ultrapassa por pura determinação e se aproxima cada vez mais da linha de chegada. Bem quando a vitória parece garantida, Juliette de repente solta o bastão e desaba na pista, e um silêncio pesado toma conta do campo. Romeo corre instintivamente para ajudá-la, mas Char o impede, avisando que ajudar Juliette publicamente prejudicaria a imagem dela. Vendo Juliette vulnerável, Abby aproveita o momento. Zomba dela abertamente na frente de todos, enquadrando o desmaio como prova de que ela é fraca demais para liderar os White Cats. Lentamente, murmúrios se espalham pela multidão, com alguns começando a enxergar Juliette como um peso morto. Furioso, Romeo crava o punho numa parede com força suficiente para silenciar a falação, e Char confronta Abby diretamente, questionando as atitudes dele. Embora ele finja inocência, Char promete friamente que ele vai se arrepender do que fez. Do lado de fora da enfermaria, Romeo e Char esperam juntos, e Char revela o que testemunhou, que Somália pisou intencionalmente na perna machucada de Juliette, e que tem certeza de que Abby orquestrou o esquema inteiro para amanar a posição de Juliette e tomar a liderança dos White Cats. Só que, sem provas, não dá para acusá-lo formalmente. Ao ouvir tudo isso, a frustração de Romeo chega ao limite. Parado do lado de fora da porta da clínica, sabendo que Juliette está ali dentro, provavelmente em lágrimas, ele grita que vai fazer Abby pagar por tudo. O último evento é a Batalha de Cavalaria, e os times se espalham pelo campo tentando coletar fitas e eliminar adversários. Só que Romeo enfrenta problemas com o próprio companheiro de equipe, Chizuru, que se recusa teimosamente a cooperar. Enquanto isso, o esquadrão de Hazuki domina o início, coletando fitas com eficiência e dominando os times rivais. Mas Abby coloca o plano da tropa em ação, e os competidores Black Dogs começam a cair inesperadamente. Com os times opostos enfraquecidos, Abby aproveita para eliminar o grupo de Hazuki. Logo, só restam Romeo e Chizuru, cercados de White Cats. E mesmo nessa situação, Chizuru ainda se recusa a trabalhar em equipe. Bem quando tudo parece perdido, Juliette aparece disfarçada de Júlio nas arquibancadas e grita por Romeo, e o apoio dela o motiva na hora. Ao mesmo tempo, Chizuru não escuta o incentivo direito e assume que é pra ele. Movidos por interpretações completamente diferentes, os dois se sincronizam de repente, feito Goku e Vegeta. Romeo e Chizuru protagonizam uma virada absurda, arrasando com os adversários até finalmente ficarem cara a cara com a elite de Abby. Abby continua confiante até 2 dos próprios companheiros desabarem de repente, e ele percebe que os parceiros de Chizuru voltaram em segredo para a batalha e atacaram quando ninguém estava olhando. Abby protesta, mas Chizuru o corta com um sorriso, revelando que já tinha descoberto o esquema sujo dele de dopar as bebidas dos Black Dogs para enfraquecê-los.
Em vez de denunciar, Chizuru diz que preferiu esmagar Abby pessoalmente. Somalia corre para defender Abby e dispara um chute violento em Chizuru, mas Romeo intercepta e revela o objeto escondido no sapato dela. Enfurecido, Romeo avança e desfere um soco direto na cara de Abby, mandando-o longe. O árbitro se prepara para encerrar a partida e declarar a vitória. Mas Romeo o interrompe, anunciando que ainda tem um último adversário pela frente. Chama Juliette, declarando-a o verdadeiro desafio final. E Juliette entende na hora que aquilo não é só sobre vencer o festival esportivo, é sobre restaurar o próprio orgulho depois de tudo que Abby fez para humilhá-la. Apesar do machucado, Juliette se levanta e volta caminhando para o campo. E com Char ao lado, se prepara para o confronto final, lutando não só pela vitória, mas pela dignidade, pela vingança e por tudo que ela já trabalhou tanto para proteger. Então Romeo dá o primeiro golpe, lançando um soco direto na direção de Juliette. Mas apesar da perna machucada, ela bloqueia e revida com uma cabeçada. Mais do que tudo, Juliette está determinada a conquistar a vitória pela própria força, provando seu valor de forma justa. O confronto entre as duas capitãs vira rapidinho o centro das atenções. E pela primeira vez no dia inteiro, a plateia consegue ver Juliette lutando no seu auge absoluto. A torcida explode em gritos, todo mundo do lado dela. Conforme a batalha se arrasta, o cansaço começa a cobrar a conta dos dois. E percebendo que só resta energia para uma última troca de golpes, Romeo e Juliette se preparam para decidir tudo num movimento só. Romeo quase garante a vitória, mas no último segundo, Juliette se esquiva, fazendo com que ele erre feio e acabe tocando sem querer na parte mais macia e fofinha dela, deixando a plateia inteira em choque. Juliette congela de vergonha e Romeo desaba no chão, derretido feito pudim. Esse final bizarro entrega a vitória aos White Cats, e Juliette é coroada MVP do festival esportivo inteiro, enquanto Romeo jaz derrotado no campo, com Chizuru e o resto dos Black Dogs encarando-o com decepção total. Em tom dramático, declaram que depois de um vacilo tão feio na partida final, ele já não é digno de liderá-los. Naquela noite, a escola organiza uma festa de encerramento. Scott quer encontrar Juliette para convidá-la para dança e cumprir a famosa lenda do MVP. Mas Char aparece e lembra ele da aposta anterior. Se perdesse, teria que raspar a cabeça. Scott tenta fugir na hora, mas Char já está com uma navalha rosa preparada e o arrasta para longe, pensando em qual parte do cabelo vai raspar primeiro. Enquanto isso, Romeo fica sentado sozinho do lado de fora, ainda remoendo a vergonha da derrota, e Juliette se aproxima. Quando ele começa a se desculpar pelo incidente macio, ela o interrompe na hora, deixando claro que prefere não discutir o tremelique dos seus melões. Romeo então pergunta por que ela não está na festa comemorando o MVP dela, e Juliette admite que escapou justamente porque queria que ele fosse seu par na dança. Completamente alheio ao real significado da lenda do MVP, Romeo aceita numa boa e a convida para dançar, todo feliz. Enquanto dançam, Juliette reflete sobre tudo que Romeo fez por ela durante o festival, principalmente o quanto ele bancou o defensor dela contra Abby. Sorrindo para si mesma, ela se entrega ao momento de coração aberto, secretamente torcendo para que a lenda se cumpra de verdade. Um mês depois, os representantes dos dois dormitórios se reúnem na sala de reunião da escola para revisar os acontecimentos do festival. Os Black Dogs acusam os White Cats de trapaça por causa das ações de Abby, mas os White Cats se recusam a cooperar. As tensões sobem rápido, com os dois lados trocando reclamações. Os White Cats rebatem dizendo que, se os Black Dogs têm problema com um dos membros deles, eles também têm problema com um Black Dog especialmente complicado, Romeo. Enquanto isso tudo acontece, Romeo está de cama no dormitório, doente depois de se esforçar demais, tentando compensar os próprios erros. Hazuki fica responsável por cuidar dele, e ao ouvi-lo chamar pelo nome de Juliette enquanto dorme, ela fica triste, em silêncio, sabendo que jamais vai ocupar aquele lugar no coração dele. Quando os outros a chamam para ajudar em algo, Romeo fica sozinho no quarto. Mais tarde, ele abre os olhos e encontra Juliette ali, disfarçada. A garotinha, no disfarce de garoto suspeito, explica que veio porque quis cuidar dele pessoalmente. Enquanto arruma a bagunça do quarto, Juliette acaba esbarrando sem querer no estoque secreto de revistas premium de afundamento de Romeo. Ele entra em pânico na hora, insistindo desesperadamente que não são dele, que foi outro Black Dog que deu para animá-lo e ajudar a aliviar o estresse acumulado. Tenta, sem jeito, garantir que ela é o único par de bochechas que ele realmente liga, o que deixa Juliette completamente vermelha antes de ela se desculpar e sair correndo para arrumar comida para ele. Em vez de achar a cozinha direto, Juliette acaba se perdendo pelo dormitório dos Black Dogs, impressionada com o tamanho absurdo do lugar. Por fim, chega ao refeitório e pega uma maçã para Romeo. Mas no caminho de volta, Chizuru a intercepta. Quando ela explica que a comida é para Romeo, Chizuru rouba e devora a maçã na hora, recusando-se a deixar alguém que ele considera um trastinho patético receber qualquer tratamento especial. Desconfiado, começa a interrogar Juliette sobre a identidade dela, tentando descobrir se é realmente homem ou mulher.
Em pânico, ela joga uma bebida na cara dele e sai disparada. Sem querer, acaba entrando na área do banho feminino, causando um caos completo entre as garotas de lá, que acham que é um cara invadindo pra cutucar a melancia delas. Encharcada, desnorteada e exausta, Juliette finalmente volta pro quarto de Romeo. Ele empresta umas roupas reservas pra ela, tentando desajeitadamente não olhar enquanto ela troca de roupa. Bem quando as coisas finalmente acalmam, outro aluno Black Dog bate na porta pedindo a bolsa com a coleção de revistas. Juliette rapidamente se esconde sob o cobertor de Romeo, caindo bem em cima dele. E a posição faz a febre dele disparar e o sangue correr todo pra baixo, apagando-o na hora. Desacordado, Romeo sonha com a mãe cantando, baixinho, uma canção de ninar da infância dele. E quando acorda, percebe que é Juliette quem está cantando a mesma melodia ao seu lado. Curioso, pergunta onde ela aprendeu aquilo, e Juliette explica que a canção é passada de geração em geração no Oeste. Percebendo que Romeo já está se recuperando, ela escuta ele agradecer por ela ter vindo até aqui só para cuidar dele. Para surpresa de Romeo, Juliette confessa que não veio porque ele estava doente. Veio simplesmente porque queria vê-lo. E só de ouvir isso, a temperatura dele dispara de novo. Em outro canto da escola, duas irmãs do comitê de monitores dos Black Dogs conversam baixinho sobre um aluno que recentemente despertou o interesse delas. O próprio Romeo, dos Black Dogs. Mais tarde, as gêmeas Kocho e Teria passam um tempo estudando na biblioteca quando alunos por perto começam a comentar animados sobre um festival que se aproxima. No instante em que percebem as gêmeas ali sentadas, o clima muda na hora e todos ficam ansiosos, cochichando em reverência por estarem na presença de duas monitoras tão respeitadas. As gêmeas então se aproximam de Ito, o chefe dos monitores dos Black Dogs, e pedem permissão para ir ao festival, já que querem aproveitar a chance de se divertir também. Ito recusa de cara, lembrando que monitores existem para manter a ordem e proteger os alunos, não para relaxar. Kocho então arruma um contra-argumento na hora, sugerindo que podem simplesmente exercer as funções delas no festival, monitorando e lidando com encrenqueiros por lá. Vendo a lógica do argumento, Ito cede, meio a contragosto. Em outro lugar, Romeo se encontra com Juliette escondido e comenta sobre o festival, na esperança de convidá-la. Ela admite que também quer ir, mas depois de quase ser exposta da última vez que usou disfarce, se recusa a arriscar de novo. Em vez disso, sugere que se encontrem em particular mais tarde, durante os fogos de artifício. E antes que alguém os veja juntos, Juliette sai rapidinho, deixando Romeo nas nuvens. A empolgação dele dura pouco. Do nada, Kocho cai bem em cima dele. Romeo a segura no ar, mas ao fazer isso, acaba agarrando os melões dela sem querer, fazendo Kocho morder a mão dele na hora, em retaliação. Teria interpreta aquilo como um ataque pervertido contra a irmã e pula nas costas de Romeo, dando uns tapas firmes nele. Hazuki corre até lá ao ouvir a confusão, e assim que percebe as gêmeas, se curva respeitosamente na hora e manda Romeo fazer o mesmo. Mas, sem saber quem são essas duas pestinhas de melão pequeno, Romeo simplesmente as chama de trastinhas chatas. Hazuki corrige na hora, apresentando formalmente as irmãs. Só para descobrir que as gêmeas já sabem quem é Romeo. Para elas, ele já é famoso como o encrenqueiro oficial da escola. Kocho pergunta o que ele estava fazendo escondido debaixo de um banco momentos antes, e sem poder revelar o link suspeito com Juliette, ele alega que estava só conversando com formigas, porque são suas amigas. Em vez de mandá-lo pro hospício, as gêmeas acabam sentindo uma simpatia estranha por ele, ficando ainda mais curiosas. Mais tarde, ao voltar pro próprio quarto, Romeo descobre as gêmeas esperando lá dentro, de algum jeito. Elas revelam que encontraram um terço pertencente a ele, jogando Romeo em pânico total. Kocho fica desconfiada, se perguntando por que Romeo teria algo assim, sentindo que existe uma história escondida por trás. Romeo arranca o objeto de volta às pressas, e no meio da confusão, acaba derrubando Teria, parecendo que está tentando reivindicar uns buraquinhos cremosos. Sem querer encarar a fúria de Kocho, ele foge do quarto na hora, trancando as gêmeas lá dentro. Só que, pro azar dele, as irmãs conseguem escapar de algum jeito e continuam a perseguição, forçando Romeo a fugir pro terreno do festival. No festival, as gêmeas continuam a patrulha enquanto procuram por Romeo. Enquanto isso, ele está perdido em devaneios, sonhando em finalmente ficar a sós com Juliette. No momento em que as gêmeas o encontram, ele sai correndo de novo, determinado a despistá-las. Em outro canto, Juliette espera numa área mais isolada, na beirada do festival. E Romeo surge de repente dos arbustos, assustando-a antes de explicar, às pressas, que as monitoras gêmeas estão atrás dele. De repente, ele pisa num galho sem querer, fazendo barulho suficiente para alertar as gêmeas por perto e arrasta Juliette para se esconder atrás de uma barraca qualquer. Ainda querendo curtir o encontro no festival, Romeo e Juliette circulam pelo lugar tentando não ser flagrados. Depois de escapar por pouco várias vezes, acabam se espremendo dentro de um barril para se esconder.
e o esconderijo apertado os deixa desconfortavelmente colados, fazendo o magnum de Romeo bater continência na hora. Por perto, uma discussão estoura de repente entre dois donos de barraca de comida. As gêmeas chegam e resolvem a situação na hora, com facilidade, provando mais uma vez a competência delas como monitoras. Observando o escondido, Romeo começa a perceber que existe mais nas gêmeas do que aquela seriedade toda. Resolvendo testar uma teoria, deixa Juliette escondida em segurança dentro do barril e desafia Kochou e Teria diretamente. Propõe que, se conseguirem vencê-lo em vários jogos do festival, ele para de causar confusão. Mas e se não conseguirem, ameaça virar o festival inteiro de cabeça para baixo do seu jeito, deixando as gêmeas sem escolha a não ser aceitar, para evitar que o lugar inteiro vire um caos cremoso. Pelas próximas horas, os três competem em várias barraquinhas do festival, e durante tudo isso, Kochou e Teria vivem diversão de verdade, num momento em que não precisam agir como monitoras ou figuras de autoridade, só aproveitar como alunas comuns. No fim, as gêmeas vencem o desafio, e quando Romeo anuncia que o jogo acabou, elas ficam decepcionadas porque, na real, queriam continuar jogando mais. Romeo aponta que elas vivem tão obcecadas com as responsabilidades que nunca se permitem aproveitar a vida escolar comum. Antes de ir embora, comenta de leve que elas sempre podem procurá-lo se quiserem sair de novo. E a gentileza dele deixa as duas irmãs completamente sem graça, na vontade de uma atenção a mais. Percebendo que os fogos de artifício estão prestes a começar, Romeo se lembra de repente de Juliette e dispara de volta para encontrá-la, depois de tê-la deixado esperando dentro do barril por horas. Quando finalmente chega, Juliette o recebe com um olhar gélido, claramente irritada com o encontro arruinado, já que os fogos já tinham acabado. Mas a raiva dela amolece quando reflete sobre ver Romeo ajudando as gêmeas a relaxarem e se divertirem, e ela aprecia ver esse lado mais atencioso dele. Em vez de remoer a noite perdida, Romeo e Juliette aproveitam um momento menor e mais simples juntos. Escondidos perto dos arbustos, acendem uma vareta de fogos de mão e curtem os fogos em particular, criando um momento pequeno e íntimo que guardam só para eles. Naquela noite, de volta aos dormitórios dos monitores, Kochou e Teria ainda estão pensando no dia estranho, mas surpreendentemente divertido, que tiveram com Romeo. Teria pergunta se Kochou acha que ele participaria da próxima seleção sazonal de monitores, e Kochou admite que, se Romeo entrasse para o sistema de monitoria, a presença dele sozinha poderia desequilibrar completamente a balança da escola. Mesmo assim, ela segue incerta, principalmente enquanto Ito continua firme no comando. Alguns dias depois, faltando só uma semana para o aniversário de Juliette, Char já está pensando em como comemorar. Enquanto planeja, Juliette sai do banho e comenta, casualmente, que não precisa de nada extravagante esse ano. Só quer um único favor. E Char se surpreende quando Juliette admite que o que ela realmente quer é passar o aniversário com Romeo. Ao mesmo tempo, Romeo também está preocupado com o aniversário que se aproxima, sentado no quarto tentando bolar o presente perfeito. A concentração dele é quebrada quando Kochou e Teria revelam casualmente que estão no quarto dele desde a noite anterior. Kochou avisa, sem rodeios, que Teria desenvolveu interesse nele, completando que, quando Teria fica curiosa com alguém, tende a segui-lo de forma obsessiva. Ao saber desse comportamento meio assustador, Romeo procura na hora uma forma de fugir. Kochou então menciona que as gêmeas têm uma tarefa de monitoria para cumprir na Rua Dália. E Romeo enxerga ali a oportunidade perfeita, já que a Rua Dália está cheia de lojas. Então se voluntaria para cuidar do recado sozinho, planejando aproveitar para comprar, escondido, o presente de aniversário de Juliette. Enquanto passeia pelas lojas, Romeo repara numa pelúcia de gato fofíssima na vitrine. Bem na hora em que estica a mão para pegar, Char aparece do nada e estica a mão exatamente para o mesmo item. Nenhum dos dois quer soltar, e o cabo de guerra ridículo termina com a pelúcia rasgando ao meio. Um segurança próximo corre para apaziguar a confusão, mas no instante em que reconhece Char, muda completamente o tom. Preocupado com a segurança dela, avisa que radicais suspeitos andam se escondendo pela ilha e até se oferece para escoltá-la pessoalmente. Char recusa numa boa, alegando que já tem escolta, e agarra Romeo, arrastando-o para dentro de uma loja onde rapidamente o veste com roupas estilo White Cat e o apresenta como seu guarda-costas pessoal. Humilhado pela experiência toda, Romeo exige que Char ao menos demonstre alguma gratidão se quer continuar contando com a ajuda dele. Mas Char já sabe exatamente por que Romeo está ali. Como amiga de longa data de Juliette, alega entender muito melhor o que ela realmente gostaria de ganhar de presente. E sendo o macaco sem cérebro que é, Romeo concorda em continuar as compras com ela. A primeira parada é uma loja vendendo coberturas de pêssego e suportes de melão. Char zoa, sugerindo que ele compre as proteções de pepperoni reveladoras para Juliette usar e para ele aproveitar, fazendo a imaginação de Romeo disparar para um território bem estranho. Querendo algo mais inocente, ele insiste em escolher algo mais fofo, e os dois acabam optando por um conjunto azul e elegante. Depois que saem, a chuva começa a cair forte de repente, forçando os dois a se abrigarem. Completamente encharcados, Char repara em Romeo ficando sem graça, vendo as duas armas duplas molhadas que ela está escondendo embaixo da roupa. Ela brinca, dizendo que,
Se ele um dia desistir de Juliette, ela ficaria feliz em assumir o posto e mostrar que o quadril dela não mente. Mas Romeo corta a ideia na hora, dizendo sem rodeios que não tem interesse romântico nenhum nela. Assim que a chuva passa, Char avisa calmamente que o acordo de escolta terminou oficialmente e começa a caminhar sozinha. No caminho de volta, ela reflete sobre a própria vida, onde na maior parte do tempo, as pessoas a tratam com delicadeza, quase como realeza, sem nunca realmente desafiá-la. Isso mudou quando Juliette a repreendeu pela primeira vez e a tratou como gente normal, o que acabou virando amizade. E agora Romeo entrou para essa listinha curta de pessoas que a tratam com honestidade, uma ideia que a faz sorrir. A reflexão dela é interrompida quando um grupo de radicais tenta sequestrá-la de repente, ao reconhecer o status dela. Char derruba um atacante na hora com um chute impressionante, mas outro se aproxima. Nesse momento, Romeo aparece de repente. Um dos radicais brevemente assume que Romeo vai ajudá-los, só para ser nocauteado na hora por ele. Confusa, Char pergunta por que ele se incomodou em ajudá-la, e Romeo responde que se algo acontecesse com Char, Juliette ficaria de coração partido, e ele não quer ver as lágrimas da pessoa amada. Ao ouvir aquilo, Char cai na gargalhada, se chamando ainda mais boba que Romeo, impressionada com até onde ele está disposto a ir por Juliette. Mais tarde, Char admite abertamente sentir um pouco de ciúme, dizendo que, mesmo conhecendo Juliette há muito mais tempo, ela escolheu passar o aniversário com Romeo em vez dela. Percebe que existem lados de Juliette que só Romeo consegue ver, partes que nem mesmo a amiga de infância jamais vai conhecer por completo. Por mais que isso a frustre, ver o quanto Juliette ficou genuinamente feliz a faz aceitar a situação. Antes de ir, Char deseja sorte a Romeo, tanto para achar o presente certo quanto para fazer Juliette feliz. Entrega uma sacolinha a ele antes de se afastar. E ao olhar dentro dela, Romeo fica completamente confuso com o conteúdo, sem ideia nenhuma de como lidar com aquilo. No caminho de volta para o dormitório, uma flecha aparece de repente com uma mensagem de Juliette pedindo para encontrá-lo na biblioteca. Romeo corre para lá e a encontra esperando em particular. Ela pergunta diretamente se ele pode passar o aniversário dela com ela. E por dentro, Romeo está gritando: Eureka! A plenos pulmões, mas faz o possível para manter o foco, ficar tranquilo e na sua. Juliette também o faz prometer não causar caos no aniversário dela, lembrando de um incidente anterior em que ele e a turma cremaram a festa dela. Algo que Romeo lembra, encabulado, e concorda na hora. Admitindo que ainda não faz ideia do tipo de presente que ela quer, ele pergunta diretamente, e Juliette revela que o que realmente quer é um par de acessórios combinando. Enquanto isso, em outro canto da escola, Koshou e Teria continuam investigando o misterioso terço de Romeo, e a investigação delas é interrompida quando Ito entra, exigindo saber exatamente o que descobriram. De volta com Romeo, ele retorna ao quarto e se surpreende ao ver Hasuki espiando pela porta. Ao entrar, leva um susto. Logo atrás das gêmeas está, com uma aura quase divina, Ito, que Romeo reconhece na hora como seu irmão mais velho. Como chefe dos monitores dos Black Dogs, Ito confronta Romeo diretamente sobre a fama dele de encrenqueiro, mostrando o terço que tem em mãos e exigindo uma explicação de por que ele está com aquilo. Hasuki se mete na hora, alegando que o terço é dela. Explica que só queria algo decorativo e que Romeo comprou como um favor. Ito não se convence, e logo desvia a atenção para a proteção de Pepperoni, que Romeo também carregava. Hasuki fica enojada com aquilo e se recusa a salvá-lo dessa vez, deixando Romeo parecendo um completo degenerado. Ito aponta como Romeo anda agindo estranho há semanas e o acusa abertamente de estar secretamente envolvido com uma garota dos White Cats. Avisa o irmão caçula que ele seria rotulado de traidor e expulso tanto da escola quanto da família, dizendo que o comportamento imprudente de Romeo poderia manchar o nome da família. Hasuki tenta defendê-lo de novo, mas Ito a cala na hora também, avisando que ajudar Romeo poderia torná-la cúmplice. Sem querer arrastá-la para os próprios problemas, Romeo insiste que Hasuki não tem nada a ver com isso. Tentando acalmar a situação, coloca a mão no ombro de Ito e pede que confie nele, ao menos dessa vez. Mas Ito agarra a gola dele e lembra que já o cobriu várias vezes antes, e que sua paciência está mais fina que modelo anoréxica. Nesse momento, Teria se enrola de repente em volta de Romeo por trás, numa tentativa de protegê-lo, e Ito manda ela não se meter. Mas tanto Teria quanto Koshou imploram para ele não escalar as coisas. Vendo aquilo, Ito solta Romeo e declara que ele ficará sob vigilância rigorosa pela próxima semana. E até estar plenamente convencido de que o irmão corrigiu o comportamento, não terá liberdade nenhuma. Aquilo joga Romeo em pânico instantâneo, já que o aniversário de Juliette é exatamente daqui a uma semana. Enquanto isso, no dormitório dos White Cats, Juliette passa o tempo fazendo biscoitos e finalmente consegue acertar uma fornada. O cozinheiro do dormitório elogia a persistência dela, e Juliette compartilha os biscoitos, orgulhosa, com Char e Scott. Char zoa na hora, dizendo que é óbvio que Juliette só aprendeu a assar porque quer dar os biscoitos para Romeo no aniversário dela, na esperança de que ele também coma o pote de biscoitos inteiro.
De repente, alguém comenta ter visto Romeo andando por aí com os monitores, e tanto Juliette quanto Char viram a atenção para a cena na hora. Ver Romeo seguindo nervoso atrás de Ito acende todos os alarmes em Juliette, que nunca o viu tão intimidado assim. Nesse momento, um grupo de moleques acerta Ito sem querer com um avião de papel, e com medo, já se preparam para apanhar. Mas Ito simplesmente pega o papel, dobra de novo e devolve, calmo. Koshou aponta que Ito pode ser intimidador, mas tem sua própria gentileza silenciosa. Romeo discorda na hora, explicando que enquanto Ito é gentil e paciente com todo mundo, com ele é completamente diferente. Revela que, quando eram mais novos, Ito o disciplinava com mão pesada toda vez que aprontava, deixando Romeo genuinamente intimidado por ele até hoje, fazendo de Ito menos um irmão e mais um trauma de infância em forma de gente. Nos dias seguintes, Romeo é forçado a seguir uma rotina rígida sob a supervisão de Ito, aguentando aulas de etiqueta e sessões de treino sem fim. Mesmo quando cruza com Juliette pelo campus, fica medo demais de Ito estar de olho para sequer acenar para ela. Eventualmente, Ito arrasta Romeo pro treino de Kendo, e no caminho, Hasuki escuta alunas dos White Cats comentando animadas sobre a festa de aniversário de Juliette que se aproxima. Algo que ela sabe que Romeo quer desesperadamente participar. No treino de Kendo, Ito domina Romeo completamente, tratando o irmão caçula feito alvo de tiro ao prato. Hazuki tem dificuldade até de assistir aquilo. Depois, ajuda Romeo a caminhar de volta, avisando que os White Cats estão todos focados nos preparativos do aniversário de Juliette. Sugere que ele fique quieto e evite chamar mais atenção até as suspeitas de Ito esfriarem. Para surpresa dela, Romeo revela que já tem um plano. Explica que está só esperando o momento certo, quando Ito baixar a guarda para escapulir e encontrar Juliette. Preocupada que o irmão dele possa crucificá-lo, Hasuki lembra que se for pego com Juliette agora, a expulsão é quase certa, e admite que tem medo de como seria a vida escolar sem ele por perto. Romeo a tranquiliza, prometendo que não vai ser expulso e que jamais vai deixá-la para trás. Naquela noite, acreditando que Ito já está dormindo, Romeo sai escondido do dormitório rumo à fonte para encontrar Juliette. Mas bem quando chega ao portão, Ito surge na sua frente de repente e manda ele parar, dizendo que Romeo é previsível demais para esse plano dar certo. Romeo se recusa a desistir e parte para cima com um soco, mas Ito bloqueia o golpe sem esforço e entrega o combo Big Mac duplo, apagando-o feito quem tem diabetes, chamando-o de fraco. Ito arrasta Romeo até um depósito próximo, comentando que o lugar lembra os velhos tempos, e o tranca lá dentro, acreditando que finalmente resolveu o assunto. Mas o que Ito não sabe é que Romeo já tinha previsto isso. Horas antes, ele tinha pedido ajuda, em segredo, a Koshou e Teria, explicando que esperava totalmente acabar trancado em algum lugar e precisava de alguém para tirá-lo de lá. Koshou fica hesitante com o pedido, enquanto Teria insiste que deveriam apoiá-lo, argumentando que proteger os alunos é dever delas, e que já que Romeo claramente está enfrentando o irmão controlador, deveriam ajudar. De volta ao presente, as gêmeas libertam Romeo, permitindo que ele faça uma última corrida desesperada, machucado e maltratado, para encontrar Juliette pela noite afora. Só que os ferimentos começam a cobrar a conta, e antes de conseguir continuar direito, a força de Romeo se esgota e ele desaba no meio da floresta. Quando acorda, encontra-se com a cabeça apoiada no colo de Juliette, e ela explica que já sabe de tudo. Depois de perguntar a Hazuki, descobriu que Ito desconfia do relacionamento dos dois e que Romeo pode realmente ser expulso por causa disso. Ver Romeo coberto de hematomas e ferimentos enche Juliette de culpa, e, em lágrimas, ela diz que o que mais importa para ela não é nenhum presente ou festa de aniversário, mas sim saber que ele está a salvo. Juliette começa a se desculpar repetidamente, chorando ao admitir que, enquanto continuarem juntos, Romeo provavelmente vai continuar se machucando por causa dela. Romeo se recusa a aceitar isso e diz que não tem nada do que se envergonhar, nenhum motivo para se sentirem culpados só por se amarem. Ouvir aquilo só faz Juliette chorar mais forte, e ela o abraça apertado, ainda se desculpando entre lágrimas enquanto Romeo a segura perto. No dia do aniversário de Juliette, os White Cats estão ocupados organizando uma celebração extravagante em homenagem a ela, com Scott e os outros dando o máximo para deixar tudo inesquecível. De repente, Romeo aparece e manda Scott voando para longe na hora, determinado a encontrar Juliette depois da tentativa anterior frustrada de comemorarem juntos. Assim que a avista, persegue Juliette sem se importar com quem possa vê-los juntos, e a encurrala, para finalmente conseguirem conversar cara a cara. Juliette entra em pânico, preocupada que, se Ito os flagrar juntos de novo, Romeo possa realmente ser expulso dessa vez. Tomada pelo medo, ela o empurra com força. Romeo cai duro no chão, e Juliette, claramente emocionada, grita que não quer mais vê-lo antes de sair correndo. As palavras dela doem mais do que a própria queda, deixando-o completamente arrasado. Pouco depois, Hazuki passa por ali com uma amiga e acaba pisando sem querer no Romeo derrotado, jogado no chão feito trapo descartado. Ela o ajuda a levantar e o leva para o sanatório da escola. Lá, Romeo desabafa tudo o que aconteceu, e Hasuki o chama, sem dó, de idiota completo pelo jeito como lida com as coisas.
Ele admite que não tem mais motivação nenhuma para as aulas, mas em vez de dar a bronca de sempre, Hazuki sugere que matem aula juntos por um dia. A primeira parada é a sala de jogos do dormitório, e enquanto Romeo está completamente desligado, Hazuki insiste que ele ao menos tente se distrair jogando bilhar. Ali, a tacada dele sai terrivelmente errada, e ele acaba acertando uma bola bem diferente, mais molinha. Encabulada com o incidente, Hazuki sugere rapidamente que mudem de atividade. Em seguida, visitam uma fazenda de ovelhas, e como Hazuki tem petiscos no bolso, é instantaneamente cercada por um rebanho inteiro. Mais tarde, os dois vão até a Torre do Sino, sentando-se juntos com vista para o terreno da escola. Admirando a paisagem, Hazuki se inclina perto demais de uma parede baixa e quase cai, mas Romeo reage rápido e a segura pela cintura antes que despenque. Sentindo a mão dele na cintura, o coração de Hazuki dispara, e ela literalmente se bate na própria cabeça para recuperar a compostura. Depois de se acalmar, pergunta baixinho se ele voltaria àquele lugar com ela de novo algum dia. Só que o momento lembra Romeo de Juliet, e o humor dele escurece na hora outra vez. Enquanto isso, de volta ao dormitório dos White Cats, Juliet fica encarando o terço em silêncio. Char entra e lembra que a festa de aniversário dela está prestes a começar. Logo nota um prato de biscoitos por perto e pergunta por que ela não deu para Romeo mais cedo. Juliet tenta entregar os biscoitos para Char no lugar, mas ela recusa, sabendo que algo aconteceu entre os dois. Incapaz de segurar os sentimentos, Juliet explica em lágrimas que toda vez que ela e Romeo ficam juntos, ele acaba se machucando por causa dela. Admite que entrou em pânico, perdeu de vista o que importava e agora teme que talvez não consigam ficar juntos de jeito nenhum. Vendo Juliet tão vulnerável, Char a abraça com carinho, tentando confortá-la. De volta com Romeo, ele declara com toda a pose que está de bom humor agora. Mas Hazuki desmascara a mentira na hora e começa a chorar. Admite que, por mais que se esforce, sente que nunca vai ser suficiente para fazer Romeo genuinamente feliz. Ver Hazuki chorando por causa dele joga Romeo numa espiral de culpa, e ele começa a se bater fisicamente. Hazuki o impede rapidinho antes que continue. Nesse exato momento, Char surge do nada e diz a Hazuki que, se ela realmente quisesse Romeo para si, deveria ter agido antes, em vez de deixar Juliet chegar primeiro. Em seguida, entrega a Romeo os biscoitos que Juliet fez e segue rumo à festa, lembrando que ainda é o aniversário de Juliet. Quando Romeo dá a primeira mordida nos biscoitos, os olhos marejam na hora. Perceber que Juliet se deu todo aquele trabalho de fazer para ele, apesar de tudo, o emociona profundamente. Motivado de novo, vira-se para Hazuki e pergunta se ela quer ajudá-lo a cumprir a tradição cremosa deles pelo aniversário de Juliet. Enquanto isso, na mansão dos White Cats, um aluno em pânico irrompe pela porta avisando que os Black Dogs invadiram o dormitório. Juliet corre na hora rumo à saída, só para ser barrada por Kate, a representante-chefe dos White Cats, que bloqueia o caminho dela. Ao mesmo tempo, Romeo e vários Black Dogs invadem a residência dos White Cats armados com tortas, e Romeo imagina todas as formas que Juliet pode reagir quando finalmente a encontrar. Lá embaixo, uma guerra de tortas total estoura entre os Black Dogs invasores e os White Cats em defesa, transformando o primeiro andar em caos completo. Romeo dispara a escada acima para continuar a busca, mas é interceptado de repente por Somália, que se agarra nele num abraço apertado. Ao lado dela está Abby, com cara de quem a esposa foi embora levando a grana toda, depois de ter sido expulso do dormitório por causa das próprias ações. Pensando rápido, Romeo engana Somália, alegando que Abby está com ciúme do tanto de carinho que ela está dando. Somália redireciona a atenção na hora, abraçando Abby em vez dele, dando a Romeo a brecha que precisa para escapar. Em seguida, é emboscado por vários alunos White Cats tentando detê-lo. Antes que consigam encurralá-lo de vez, Kate reaparece de repente e, surpreendentemente, ajuda Romeo a escapulir para o sótão. Romeo sente na hora que tem algo suspeito em Kate, e esse esquisitão albino e estranho se apresenta como se fosse o protagonista da história. Algo que Romeo ignora completamente, mais focado em tentar fugir de novo. Antes que ele consiga escapar, Kate comenta, de boca leve, que sabe exatamente onde Juliet está. Nesse momento, mais White Cats aparecem, junto com outra monitora chamada Sbear, que repreende Kate por enrolar e manda ele parar de brincadeira. Kate então se revela formalmente como o representante oficial dos White Cats. Sbear informa Romeo que seus aliados Black Dogs lá embaixo já foram derrotados, e o aconselha a se render enquanto ainda pode. Em outro canto, Juliet está trancada num quarto tentando desesperadamente escapar. Recordando tudo que Romeo sacrificou por ela, encara a janela e finalmente decide o que precisa fazer a seguir. No mesmo instante, Romeo se vê encurralado dentro da tempestade White Cat, com Kate o dominando completamente no combate. Cada tentativa de revidar é facilmente neutralizada, e Kate praticamente brinca com ele enquanto demonstra o tamanho da diferença entre os dois. Nesse momento, Romeo percebe que o abismo entre ele e lutadores como Kate e Ito é gigantesco, e que se realmente quer mudar o sistema ao seu redor, algum dia vai precisar se tornar forte o suficiente para superar os dois. Bem quando tudo parece perdido, Romeo escuta uma voz fraca chamando do lado de fora e a reconhece na hora.
o que recupera todo o foco dele. Pensando rápido, consegue prender as pernas de Kate e, sem hesitar, salta direto da janela do terceiro andar, deixando todo mundo de boca aberta. Do lado de fora, Juliette espera embaixo e, enquanto ele cai, estica os braços na direção dela. Os dois amantes se reencontram. Romeo então repreende Juliette por se colocar em perigo de forma tão imprudente aparecendo ali, e ela rebate, argumentando que é ela quem vive preocupada com ele por causa de todas as coisas imprudentes que ele faz. Romeo finalmente deseja a ela, do jeito certo, um feliz aniversário, pedindo desculpas por tudo o que aconteceu antes e prometendo que, não importa quais obstáculos surjam entre eles, sempre vai encontrar um jeito de ir vê-la. Ouvindo aquilo, Juliette começa a bater de leve nele, chamando-o de idiota. Embora as próprias emoções atraiam, ela admite que é tão boba quanto ele, porque, apesar de tudo, confessa que saber que Romeo invadiu a própria festa de aniversário por causa dela genuinamente a fez feliz. Do fundo do coração, diz que o ama. Os dois se abraçam e Juliette percebe Romeo chorando baixinho. Observando-o, entende que, apesar das barreiras sociais enormes que separam seus dormitórios, Romeo continua encontrando formas de superar cada obstáculo por puro amor a ela. Nesse exato momento, em pessoa, Ito chega procurando pelo irmão. De repente, Romeo e Juliette aparecem juntos na cena, cada um segurando uma torta. Sem aviso, esmagam as tortas um na cara do outro ao mesmo tempo, declarando o resultado um empate. Romeo anuncia orgulhoso aos Black Dogs que isso ainda conta como vitória deles, já que a festa de aniversário de Juliette tecnicamente foi arruinada. Tenta ordenar uma retirada tática, mas Ito interrompe todo mundo na hora. Confronta Romeo diretamente, perguntando se Juliette é a pessoa misteriosa que ele andou encontrando em segredo o tempo todo. Explica que, já que Romeo não conseguiu vê-la no dia anterior, escolheu invadir a festa no aniversário de verdade dela. Juliette rejeita a acusação na hora, recusando-se a ser rotulada como a amante de Romeo sem provas. Então, Ito começa a expor as evidências. O terço encontrado no quarto de Romeo, a data suspeita marcada no calendário dele e uma última peça de evidência ligando os dois. Algo que, segundo ele, deveria combinar com um item que Juliette possui. Juliette concorda em inspecionar, e pro choque de todos, Ito revela um item bastante pessoal, parecido com algo que Juliette também possui. A sala inteira explode em caos, com os dois dormitórios exigindo explicações de Romeo e Juliette. Conforme a desconfiança se espalha pela multidão, os dois vão sendo gradualmente separados por seus respectivos grupos, e Romeo percebe que a situação está saindo de controle. Se prepara para finalmente confessar tudo publicamente. Mas antes que consiga dizer uma palavra, Juliette de repente joga uma espada de verdade para ele e o desafia formalmente para um duelo. Declara, bem alto, que depois de tudo que Romeo fez para humilhá-la, exige um duelo de espadas como manda o figurino, nem que custe a vida de um dos dois. Sem hesitar, parte para cima dele, atacando sem trégua. Romeo é pego de surpresa, forçado a se defender dela. E enquanto ele hesita, Juliette não demonstra nenhuma piedade. Vendo aquilo, Ito ainda fica desconfiado, convencido de que a luta é encenada. Mas Juliette aumenta a aposta, declarando que está lutando para defender o próprio orgulho e identidade. Nesse momento, Romeo finalmente entende. Se querem convencer todo mundo de que jamais poderiam ser amantes, precisam se comprometer completamente, até o ponto de morrer pelas mãos um do outro. Então Romeo passa a lutar a sério de verdade, se entregando totalmente à encenação para proteger o relacionamento dos dois. Diante dos olhos de todos, Romeo e Juliette avançam um contra o outro pela última vez e cravam as lâminas diretamente em direção ao peito um do outro. Naquela noite, todo mundo espera ansioso do lado de fora da enfermaria. Depois de testemunhar o que aconteceu, ninguém consegue acreditar que Romeo e Juliette poderiam ter algum dia um envolvimento romântico, convencidos de que o duelo mortal prova que se odeiam profundamente. No duelo, os dois sobrevivem graças à intervenção dos monitores no último segundo possível. Assim que todos saem, Romeo e Juliette comemoram o sucesso do plano em particular, porque secretamente posicionaram os próprios terços para absorver o impacto das lâminas. Ao ver os terços quebrados, Juliette se emociona, as lágrimas brotando conforme toda a tensão acumulada finalmente desaba sobre ela. Vendo isso, Romeo enfia a mão no bolso e revela o presente de aniversário de verdade que preparou o tempo todo, um par de alianças combinando. Enquanto coloca uma delas com delicadeza no dedo de Juliette, Romeo faz uma promessa. Um dia vai se tornar monitor, assim como Ito, e vai usar essa posição para mudar o sistema da escola por dentro, para que possam, finalmente, ficar juntos abertamente. Tomada pela felicidade, Juliette o abraça apertado e promete que, como sua amada, vai esperar pacientemente até esse dia chegar. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.